Olá, meus queridos amigos, vamos ao estudo da lição número 8, onde eu falei lição número 7. O tempo passa muito rápido, as lições se assim numa sequência muito dinâmica. Mas a lição número 8, a lição que fala sobre a lei e a aliança no Sinai. Deus mostrando ao seu povo como eram necessárias regras para que o povo pudesse caminhar de maneira perfeita. E hoje vamos falar sobre aquele que nos une, ou seja, a lei dentro da aliança. Quando Deus fez a aliança com Noé, os dois ficaram unidos através de um vínculo de afinidade de salvação. Noé deveria cumprir a parte dele, e Deus cumpriria a parte de que ele correspondia também. E Deus então disse para Noé: eu vou proteger você, você será salvo, você e sua família, tá? E veja que a graça atuou de maneira plena, porque Noé era um homem no meio de uma geração corrupta. Com certeza ele não era totalmente santo, era um homem que agradava a Deus, porque procurava a Deus no meio daquela geração, e Deus então fez um pacto com ele, uma aliança com ele. Mas essa aliança feita pela graça não era um passaporte para ele ficar de braços cruzados esperando. Noé teve que fazer alguma coisa. Noé teve que arregaçar as mangas, além de pregar, construir também ali a arca. Com Abraão foi a mesma coisa. Deus fez pela graça a eleição de Abraão e escolheu Abraão para ser o pai de uma grande nação. E obviamente a graça deu a Abraão essa condição, mas não queria dizer que ele teria que ficar de braço cruzado. Deus disse: sai do meio da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão teve que se movimentar, teve que ir à ação, tá? Então, a graça, ela, na verdade, ela elege as pessoas todas para a salvação, mas é preciso fazer alguma coisa. Sempre o ser humano tem alguma coisa para desempenhar dentro da aliança que foi estabelecida através da graça. Olhemos agora para o povo de Deus diante do Monte Sinai. Um povo sem nenhum mérito, como dissemos ontem. Um povo sem nenhuma condição cultural ou religiosa. E a graça fez com que esse povo fosse aceito diante do Senhor. A graça fez com que esse povo recebesse a eleição e então fosse assim colocado dentro de uma aliança para que se tornassem uma nação poderosa diante das outras nações. Deus disse: olha, vocês podem fazer comigo um pacto, eu farei com vocês um pacto, se vocês ouvirem e guardarem os meus preceitos, vocês serão a nação santa, um reino sacerdotal. Então Deus colocou diante do povo essa condição maravilhosa de obediência por amor. Não obediência assim numa imposição. Obediência por imposição a pessoa faz porque, ou seja, ela cumpre, porque senão ela vai ter prejuízos enormes. O rei Zeleuco, que era de uma nação no norte da África, e o rei Zeleuco fez um dia um decreto dizendo que se alguém fosse pego em adultério, teriam os 2 olhos furados, vazados. E o povo então, com muito medo, todo mundo começou a andar certinho, ninguém mais flertava, ninguém mais tentava fazer nada errado nessa área, com medo de ter os olhos furados. Um dia disseram para o rei: pegamos um infrator da lei, o senhor vai ter que furar os 2 olhos. O rei disse: tragam-me o infeliz diante de mim. Quando o rei olhou, ficou pasmo, era o próprio filho dele, o príncipe, foi o primeiro a transgredir a lei que o pai havia estabelecido. E todo mundo pensou: agora o rei com certeza vai dar um jeitinho, passar a mão na cabeça, dar uma desculpa para não furar os 2 olhos do príncipe. Isso seria uma crueldade. O rei disse: olha, a lei tem que ser cumprida, senão não é lei. Por isso, no meu governo, lei é lei. O que fez o rei? Chamou o homem que executava os castigos, as sentenças, e disse: fure um dos meus olhos e fure um dos olhos do príncipe. Assim 2 olhos serão furados e a lei será cumprida. O povo ficou espantado, mas foi isso que aconteceu. Deus não queria que isso acontecesse com o seu povo, de maneira que ele criou aí a aceitação pela graça e disse: olha, vocês podem guardar os preceitos. Tanto que os preceitos de Deus são assim ordens executivas, mas que a pessoa coloca em obediência, porque a pessoa tem amor a Deus. 4 mandamentos de amor a Deus: não terás outros deuses, não tomar o nome do Senhor em vão, ou seja, lembra-te do dia do sábado, e depois os 6 mandamentos restantes,
a pessoa estar em ordem com o seu semelhante, ou seja, não adulterar, não cobiçar a mulher do próximo, as coisas do próximo, não matar, não roubar, honrar pai e mãe. São, assim, leis que Deus colocou para tratar do relacionamento tanto com o divino como com o ser humano. Então, essas leis, ou essa lei que Deus colocou, esses preceitos, dão a entender que Deus tinha uma ideia de amor para com as pessoas. Não era uma imposição cruel. Era algo que dependia também da escolha da pessoa. Pergunta número 2. Leia Deuteronômio 4, verso 13 e responda: como a lei está ligada à aliança? Já que Deus fez uma aliança, Deus disse: olha, dessa aliança eu quero que vocês observem esses mandamentos. E veio com uma tábua dos 10 mandamentos. Deuteronômio 4,13 diz o seguinte: então ele vos anunciou o seu pacto, sua aliança, a qual vos ordenou que observasseis, isto é, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então, Moisés, ao falar da aliança, ele menciona a aliança e liga os 10 mandamentos como fazendo parte da aliança. Eu vou ler de novo. Então, ele anunciou para vós o seu pacto, sua aliança, a qual vos ordenou que observasseis, isto é, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então, para a pergunta, leia Deuteronômio 4, verso 13 e responda: como a lei está ligada à aliança? A resposta é: a lei e a aliança são inseparáveis. Uma depende da outra. Pois quando Deus fez aliança com o povo, ordenou que eles guardassem os seus mandamentos. Deus disse: eu faço a minha parte e vocês fazem a de vocês. A minha parte é cuidar de vocês, é proteger da subsistência, é trabalhar para que essa nação cresça, e vocês vão fazer apenas uma coisa: vocês guardem os mandamentos que eu estou colocando diante de vós. Aliança com Deus significa compromisso assumido com Ele. Logo, isso significa que a lei faz parte da aliança, porque a lei de Deus representa o caráter de Deus. Quando nós transgredimos a lei de Deus, nós estamos desonrando o caráter de Deus. Nós estamos jogando no lixo o que representa o caráter de Deus. Ora, se o meu pai diz: Gilberto, você faça isso para você me honrar diante das pessoas. Agora, se eu transgrido, eu estou dizendo que o meu pai não vale nada, que, ou seja, a pessoa dele não tem nenhum valor para mim. Então eu tenho que honrar a pessoa do meu pai através da obediência a ele. Por isso que é importante que hoje nós pensemos que a lei de Deus não está obsoleta, porque a lei representa o caráter de Deus. E se representa o caráter de Deus, toda vez que em amor eu cumpro, eu estou valorizando o caráter de Deus diante das pessoas. Quando existe uma aliança entre pessoas, existem regras que são ou explícitas ou estão subentendidas. Por exemplo, no casamento, existem, assim, regras que estão subentendidas. Um homem não pode casar, não pode ter uma namorada. Eu conheci uma mulher que trabalhou comigo, que ela dizia o seguinte: olha, quando chega domingo à tarde, o meu marido vai para casa da namorada dele. Falei: como é que é, Júlia? O seu marido vai para casa? Ele tem uma namorada. Ele namora com uma moça. Ele é casado comigo, mas namora com uma moça. Todo domingo à tarde ele vai na casa dela namorar. Falei: não acredito. E você aceita isso? Para a gente viver bem. Falei: não, Júlia, isso não é um casamento. Isso é uma combinação a 3, é um amor a 3. Não pode existir isso. O amor conjugal é um amor entre 2 pessoas. Unem-se os 2 e tornam-se uma só carne. Então, regras para o casamento, elas existem, subentendidas e explícitas. Por exemplo, se você pensar numa aliança, numa sociedade, 2 sócios, você não pode imaginar que um dos sócios pode, de repente, trazer uma outra pessoa e dizer assim: você vai ser sócio junto comigo, eu sou sócio daquele camarada, mas você fica sócio comigo e a gente participa os 3 aqui dessa sociedade. O outro sócio vai se sentir ofendido. Mas peraí, você tem que conversar comigo. Como é que você vai trazer uma terceira pessoa sem que eu concorde? E se essa pessoa, por exemplo, não tem um bom caráter e eu saiba de coisas que não vai ser boa para a nossa sociedade? Quando, por exemplo, existe uma pessoa que tem amizade com a outra, a pessoa fala: bom, já que você é meu amigo, a gente tem um acordo de amizade, então enquanto você não está olhando, eu vou abrir sua carteira e pegar o dinheiro que você tem. Isso é deslealdade dentro de uma aliança, dentro de uma amizade, dentro de um pacto. Então Deus disse: vocês poderão levar a vida de vocês, mas cumpram aquilo que eu estou solicitando, tá? Porque a graça, gente, não é um passaporte para a pessoa pecar.
Não é porque a pessoa é salvo pela graça, louvado seja Deus por isso, a pessoa agora tem liberdade para pecar. Não, a pessoa tem que honrar a Deus. E hoje nós entendemos que quando você tem liberdade diante de Deus, essa liberdade é para você servir a Deus, obedecer a sua lei. Então hoje você diz, eu não peco porque eu quero honrar a Deus. Então você mata, não mata porque se eu matar eu estou transgredindo a lei de Deus. Mas que lei é essa? A lei que Deus colocou, a lei dos 10 mandamentos, e conforme diz o apóstolo Tiago, nós seremos julgados pela lei da liberdade, isto é, a lei dos 10 mandamentos. Então veja, Ellen White escreveu em Meditações Matinais, em 1992, página 152, ela escreveu a seguinte expressão: a lei de Deus é uma expressão de sua própria natureza, é uma corporificação do grande princípio do amor, sendo daí o fundamento do seu governo no céu e na terra. Então a lei de Deus representa assim o caráter de Deus, a essência do que Deus é, inclusive do seu amor. Então a lei de Deus é a expressão do amor de Deus. Não é uma coisa assim que leve a pessoa a sofrer. Pelo contrário, é para proteger a pessoa de forma assim plena em todos os sentidos. Quando nós não queremos servir a Deus, nós nos tornamos teimosos. Havia no passado, na China, um mestre que tinha um monge, e esse monge era muito teimoso, e o mestre colocou ali algumas regras, e o monge disse que não ia servir ou obedecer aquelas regras. Então o mestre disse, então aqui nós temos um ritual a fazer. Você vai ter que ser enterrado até a sua vontade ser quebrada. Você tem que entender que aqui dentro desse castelo só funciona se as pessoas forem fiéis a essas regras. E o monge disse de forma nenhuma. Então o mestre mandou levá-lo perto da praia, cavaram um buraco na areia, colocaram o homem de pé e foram os outros monges jogando areia ali naquele buraco para enterrar aquele homem vivo. Quando estava na altura das canelas, dos joelhos, o mestre perguntou, e aí, já está morta a sua vontade? Sua vontade já está morta? Ou você ainda é teimoso? E o monge não respondeu nada, olhou para o mestre carrancudo. O mestre disse, continue a enterrar. Quando chegou na altura do peito, o mestre perguntou para o monge, e aí, já está quebrada a sua vontade? Você já morreu para a sua vontade própria? Ele disse, ainda não, mestre, ainda continuo com a mesma opinião. Então o mestre disse, continue enterrando o homem. Gente, chegou na altura do queixo. E o mestre perguntou, e aí, já está quebrada a sua vontade? Já está morto? O homem disse, ainda não. O mestre disse, continue a enterrar. Quando estava chegando na altura dos olhos, e o monge enterrado estava com dificuldade de respirar, ele gritou, chega, chega, eu já estou morto na minha vontade própria. Aí o mestre mandou retirar o monge daquele local. Muitas pessoas acham que Deus está exigindo uma lei que tenha que enterrar a pessoa para a pessoa obedecer. Olha, Saul, por exemplo, ele não quis obedecer a Deus, ele quis fazer a sua vontade, a vontade própria. Nós temos que entender, nossa vontade tem que estar imersa na vontade de Cristo. Senão nós faremos o que a gente quer. E o que a gente quer é pecaminoso. Olha, muita gente gostaria de fazer o que dá na telha. Por isso, quando chega uma época como um carnaval, as pessoas dizem, liberou geral. As pessoas saem para fazer tudo o que eles querem, ter na cabeça. Então veja, Deus está dizendo, vocês têm que ter a vontade dominada pelo Espírito Santo, porque a vossa vontade é carnal, e a vontade carnal só quer o mal. O apóstolo Paulo dizia, miserável homem que eu sou, eu estou querendo fazer o bem, eu não consigo. O mal que está dentro de mim é que opera, diz ele. Eu luto para fazer o bem, mas eu não consigo. E por isso que ele dizia, eu sou um miserável. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Então o rei Saul, por exemplo, teve todo o sucesso, Deus o abençoou, engrandeceu ele teve sucesso, poder, e o danado foi fazer a vontade dele, e desagradou a Deus. E Samuel teve que dizer para ele, o profeta Samuel, Deus rasgou o reino de você e deu para uma pessoa inferior a você. E deu para Davi, que era um pastorzinho de ovelha, um Zé Ninguém naquela ocasião, mas se tornou abençoado por Deus, um homem segundo o coração de Deus. Então, nós estamos ligados a Deus através da aliança e através da sua lei. A aliança de Deus conosco foi lá no Monte do Calvário. Com o povo de Israel foi no Monte Sinai, mas conosco foi no Monte do Calvário. E Deus então diz assim, eu aceito vocês pela graça, tão somente guardem a minha lei. E Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos.
Deus abençoe você nesse dia e que possamos ter compreendido que estamos ligados a Deus pela aliança e pela obediência à sua santa lei. Eu oro com você. Deus querido, obrigado por esse estudo. Coloca, Senhor, fundamenta a tua lei dentro do nosso coração. O salmista Davi diz: coloquei a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. Abençoa nesse dia, que a tua graça nos envolva. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você nesse dia. Seja feliz com sua família. Amém.